Olá, o trabalho aqui é sobre gestão de filas de vacinação no SUS utilizando o Lean Healthcare, um caso no norte do Brasil. Eu sou Emanuele Monteiro Souza e sou mestranda da UFSC e sou a autora desse trabalho. Então, Lean Healthcare é uma filosofia de melhoria contínua aplicada na saúde, com o propósito de eliminar desperdícios e identificar o que agrega valor ao paciente, exigindo então o engajamento de toda a equipe. A problemática aqui, então, é que o Ministério da Saúde, ele fala que as unidades básicas de saúde resolvem cerca de 80% dos problemas de saúde da população, na atenção primária. O que inclui aí a prevenção, tratamento, imunização, que é essencial para o controle de doenças. O setor de vacinação da UBS estudada, que é no norte do Brasil, na cidade de Macapá, no estado do Amapá, enfrenta filas e atrasos. Então, aqui a pesquisa busca investigar como o Lean Healthcare pode otimizar nesse processo. O objetivo é que analisar se a aplicação dos conceitos do Lean Healthcare pode otimizar o processo de vacinação em uma UBS no norte do Brasil. Então, a UBS aqui fica em Macapá, no estado do Amapá, e foi analisado aqui o processo de vacinação. Foi feito entrevistas no Gemba, que é onde as coisas acontecem, que é onde os trabalhadores fazem a sua função. Foi feito o fluxograma do processo e foi identificado os documentos exigidos, horários, quem é a equipe e os problemas apontados pela equipe e também por meio de observações. Foi aplicado, então, um estudo de tempos e movimentos com a fórmula de Peinaldo e Groundhal, que indicou a necessidade de 172 observações para serem cronometradas aqui, trazendo, então, 92% de confiabilidade nos dados. Então, através dessa cronometragem, foi feito um mapa de fluxo de valor do estado atual, identificando gargalos, desperdícios e oportunidades de melhorias através de oportunidades Kaizen. A proposta principal é a gestão visual para otimizar o fluxo de vacinação e reduzir atrasos, mas também trago outras. Resultados e discussões. Então, a equipe era formada de 4 técnicos de enfermagem e uma enfermeira-chefe. Funcionamento das 8 ao meio-dia, com intervalo de almoço, voltando das 13 horas até as 17. Os turnos, então, da manhã ficavam 3 funcionários, de tarde 2 funcionários, e as vacinas oferecidas eram rotina, Covid e gripe também. As mais procuradas, então, eram Covid, sarampo e influenza, e as campanhas que vigoravam nesse período eram a segunda dose de reforço da Covid, gripe e sarampo. Então, fluxograma do processo de vacinação, o paciente, então, procura a imunização, e aqui a gente vê se ele tem ou não documentos necessários. Caso ele não tenha, a central de imunização é consultada, para trazer as informações de vacina, quais são as vacinas que ele já tomou, e a partir dessa identificação da quantidade de vacina, o preenchimento do cartão de vacina é feito, as fichas internas também são preenchidas com algumas informações, acontece a preparação da vacina, a vacinação, e esse é o processo. Os documentos exigidos, então, era o CPF ou a carteira do SUS, mais o RG, né? E para da primeira dose da Covid, ainda era necessário o comprovante de residência e as cópias dos documentos. As fichas que eram preenchidas era de Covid, que era mais detalhada, tinha mais informações, a gripe, que era mais simples, que era apenas com um xizinho, marcava lá as informações, e a rotina, que também tinha que anotar lotes, a vacina que ia ser tomada e tal, e o cartão de vacina era preenchido junto ou após as fichas, né? Que registrava o lote, o vacinador, a vacina e as doses. As dificuldades relatadas pela equipe era a alta demanda, a falta de computador que tinha antes e não tinha mais, e por isso ocasionou deles terem que preencher muitas fichas manualmente. Eles possuem equipe reduzida, tinha muita burocracia, as interrupções durante o atendimento, atenção para essa parte aqui, excesso de atenção exigida para o cartão da criança, e também a paciência com todo esse processo, muito delicado. Então, o que foi constatado? Que a ficha da rotina, ela requer mais tempo do que as demais. A de Covid, apesar de ter muitas informações, ela é de nível moderado, e a gripe, por ser só um xizinho, muito rápida. Então, aqui o gráfico de procura da vacina naquela época, a Covid era com 55%, a rotina 21% e gripe 24%. Isso por causa das campanhas que vigoravam naquele período. Então, aqui o mapa de fluxo de valor atual, depois da cronometragem dos tempos. Aqui pode se ver que tem uma elevada espera antes mesmo do processo chegar, chegando a quase 39 minutos dessa espera. Havia muita interrupção, porque as pessoas não sabiam a vacina que estava sendo aplicada, na porta da sala de vacina não tinha nenhuma informação, era uma porta em branco, as pessoas interrompiam para perguntar informações, então isso tudo ainda tinha mais a espera, que era muito grande. Também foi identificado o excesso de fichas serem preenchidas, o que levava mais tempo, dependendo da vacina, né? E por meio desse processo acelerado, o descarte na hora de vacinação da embalagem acabava caindo no chão, pode trazer risco biológico, né? E aqui a gente traz um fluxo mais enxuto. A consulta com a central de imunização foi retirada, foi tirado todo o gargalo, a espera. E como, né? A principal proposta aqui de melhoria, além de ter eliminado a etapa de consulta de dados com a central de imunização, é a gestão visual. Aqui vale salientar que os pacientes daquele bairro eram muito carentes, tinha gente que não era alfabetizada, então aqui deixar mais visual era essencial. Então, esses bonequinhos aqui de pessoas se vacinando para identificar que aquela é a sala de vacina, outras informações do horário de funcionamento, os documentos necessários, o RG, o cartão de vacina, e quais eram as vacinas tomadas, né? Que é a gripe, sarampo, Covid.
Então, a conclusão principal aqui é a redução do lead time de 47 minutos para 6 minutos, tirando todo o desperdício, né? Eliminando 39 minutos sem valor agregado para o paciente. O trabalho também traz 92% de confiabilidade dos dados e tem a relevância de trazer informação de melhoria dos processos, tornando os profissionais mais capacitados e trazendo um serviço otimizado de qualidade tanto para o paciente quanto para o colaborador. E aqui, sugestão para pesquisas futuras, mais estudos na atenção primária, porque ela é a porta de entrada, né, para os pacientes no SUS, e a integração da engenharia de produção com a saúde, mais trabalhos aplicados nesse setor, né? E aqui as referências, algumas referências que eu utilizei, e eu agradeço.